Olá, pessoal! Tudo certo por aí? Já pararam para pensar de onde vem a água que a gente usa todo dia? A resposta muitas vezes está escondida bem debaixo dos nossos pés, em verdadeiros gigantes de água que a gente nem vê. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar os segredos dos aquíferos. A gente está acostumado a ver rios, lagos, cachoeiras. Parece muita água, né? Mas a pergunta que fica é: será que é aí que está a maior parte da água doce acessível do planeta? A resposta pode surpreender, e muito. Para a gente começar a entender essa história, vamos dar uma olhada em toda a água da Terra. De tudo que existe, uns impressionantes 97,5% são de água salgada, dos oceanos. Ou seja, sobra só uma fatiazinha de 2,5% de água doce. É bem pouco. E agora se prepara para a grande revelação. Daquela pequena parte de água doce, a maior fatia está congelada, lá nas calotas polares e geleiras. A segunda maior parte, com mais ou menos 30%, é água subterrânea. E os rios e lagos que a gente vê? Menos de 2%. Pois é, a maior parte da água doce que a gente pode usar está, na verdade, debaixo da terra. É exatamente aí que entram os nossos tesouros subterrâneos. Mas, afinal de contas, o que são esses tais de aquíferos? Pensa assim, um aquífero é como uma esponja gigante, só que feita de rocha ou areia, que fica lá no subsolo. Essa esponja natural consegue guardar uma quantidade absurda de água. É basicamente um reservatório de água doce imenso, só que debaixo da terra. E como essa esponja gigante se enche? É um processo da natureza super lento. A água da chuva cai, ela vai infiltrando no solo, passando por várias camadas, até que se acumula nessas rochas porosas. Isso vai enchendo os reservatórios, gota a gota, ao longo de milhares e milhares de anos. E quando o assunto é gigante, é aí o Brasil entra em cena com tudo. Vamos conhecer agora os tesouros que a gente tem literalmente sob os nossos pés. Pois é, muita gente nem imagina, mas o Brasil abriga em seu território simplesmente os dois maiores sistemas de aquíferos do mundo. A gente é uma verdadeira potência quando o assunto é água subterrânea. De um lado, temos o super famoso sistema Aquífero Guarani, que pega a parte do sul e sudeste do país. Do outro, lá na região norte, o gigantesco sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse é considerado o maior do mundo em volume de água. É como se a gente tivesse 2 oceanos de água doce debaixo do país. E olha só esse número, 70%. Parece um número simples, né? Mas ele representa a porção do aquífero Guarani que fica dentro do Brasil. Isso mesmo, a maior parte desse tesouro todo, que se espalha por outros países, é nossa. E com isso vem uma responsabilidade gigante, claro. O aquífero Guarani é tão imenso que ele passa por 4 países aqui da América do Sul. Para acessar essa água toda, geralmente se perfuram poços. E o estado brasileiro que mais explora essas águas, tanto para abastecer a população quanto as indústrias, é São Paulo. Mas como todo grande tesouro, o nosso também está sob ameaça. Existe um alerta sério de que a gente está usando essa riqueza de uma forma muito mais rápida do que deveria. O nome desse problema é rebaixamento. Para ficar fácil de entender, imagine uma conta bancária. O rebaixamento acontece quando a gente saca mais dinheiro do que deposita. No caso do aquífero, a gente tira mais água do que a chuva consegue repor. É tudo uma questão de equilíbrio. A recarga, que é a água que entra com a chuva, precisa ser igual ou, de preferência, maior que a retirada, que é a água que a gente bombeia para fora. Quando a retirada dispara e fica muito maior, o sistema todo entra em desequilíbrio e o nível da água começa a baixar. E olha, isso não é uma ameaça para um futuro distante, não. É algo que já está acontecendo. O aquífero Guarani entrou oficialmente em estado de rebaixamento lá no ano de 2010. O alerta vermelho já está ligado faz tempo. Ok, depois dessa aula toda, acho que todo mundo aqui já virou especialista em aquíferos, certo? Então, chegou a nossa hora do desafio. Vamos ver quem estava prestando atenção. Se preparem. Primeira pergunta na tela. O que é um aquífero? Letra A, um rio subterrâneo. Letra B, um grande reservatório de água subterrâneo. Ou letra C, uma geleira subterrânea. Tempo rolando. E a resposta correta é a letra B, um grande reservatório de água subterrâneo, a nossa esponja gigante. Parabéns para quem acertou essa. Pergunta número 2. Qual a porcentagem do aquífero Guarani que está localizada no Brasil? Foi a letra A, 50%, letra B, 90% ou letra C, 70%? Pensa aí. E a resposta é letra C, 70%. A maior parte desse gigante está aqui no nosso território.
Muito bem! E a última pergunta do nosso desafio. O que é rebaixamento? Letra A, o aquífero se expande. Letra B, a retirada de água é maior que a recarga. Ou letra C, a água fica mais limpa. E aí, qual será? A resposta certa é a letra B. Rebaixamento acontece quando a gente tira mais água do que a natureza consegue repor. Esse é o grande desafio que os nossos aquíferos enfrentam hoje em dia. E agora, para fechar, uma pergunta para vocês. E aí, na cidade onde vocês moram, a água que chega na torneira vem de rios e represas ou vem de poços subterrâneos? Tenta descobrir e conta pra gente aqui nos comentários. E aí, pessoal, curtiram conhecer esses gigantes escondidos debaixo da terra? Se a resposta for sim, já sabem o que fazer, né? Deixa aquele like pra gente, segue o nosso canal para mais desafios como esse e, claro, ativa as notificações para não perder nada. Um abraço e até a próxima.